Meus amados, paz e graça. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero convidá-los a fixar os olhos não no perseguidor caído por terra, não no soldado romano, mas num homem que muitas vezes passa despercebido. Um discípulo chamado Ananias. Enquanto Saulo de Tarso, ofegante de ódio e autoridade, se aproximava de Damasco com cartas para prender cristãos, o céu interveio. Uma luz mais forte que o sol do meio-dia o lançou do cavalo, e a voz de Jesus o deixou cego. 3 dias se passaram. Saulo, o poderoso fariseu, agora depende de outros para comer, para beber, para ser levado pela mão. E dentro dele, a cegueira física é apenas o eco de uma cegueira muito maior. Ele pensava que servia a Deus, mas estava pisoteando o sangue da aliança. Mas aí, irmãos, o Senhor faz algo surpreendente. Ele não chama Pedro, nem Tiago, nem João. Ele não chama um apóstolo de nome conhecido. Ele chama Ananias, um discípulo comum. Um homem que não escreveu cartas bíblicas, não fez milagres públicos registrados, não pregou para multidões. Tudo o que sabemos sobre Ananias é que ele era temente a Deus. Boa fama tinha entre todos os judeus e obedecia à voz do Espírito. Irmão, Deus ainda procura corações fiéis, não currículos impressionantes. Quando o Senhor o chama, Ananias, ele responde: "Eis-me aqui, Senhor." Como Samuel no templo, como Isaías diante do trono, Ananias tinha ouvidos treinados para a voz de Deus. Quantos de nós estamos tão atolados nos problemas, nas redes sociais, no barulho do mundo, que quando Deus fala, nós nem percebemos? A primeira lição deste sermão é: volte a dizer, eis-me aqui. Volte a afinar o seu espírito para o sobrenatural. E a ordem vem. Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura, na casa de Judas, a Saulo, chamado de Tarso. Irmãos, Deus mandou Ananias para o lugar mais perigoso, encontrar o homem mais perigoso. Saulo era o terror da igreja. Ele havia aprovado a morte de Estevão. Ele arrastava homens e mulheres para a prisão. Ananias sabia disso. E ele, com toda a humanidade, questiona: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos. Ananias não escondeu seu medo. Ele foi honesto com Deus. E isso é importante. Você pode trazer suas objeções ao Senhor. Ele não se ofende com sua sinceridade. Mas Ananias não deixou o medo paralisá-lo. Ele trouxe a preocupação aos pés de Deus, mas continuou ouvindo. E o Senhor responde com um quebra-cabeça divino: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e de Israel. Deus já estava operando o futuro enquanto Ananias tremia no presente. Deus disse: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias ouviu e foi. Isso é pentecostal de verdade, obediência ainda que o cenário pareça um absurdo. Imaginem a cena. Ananias entra na casa, caminha até aquele homem vestido de fariseu, com olhos feridos, fragilizado, talvez sujo de pó da estrada, e ele impõe as mãos sobre Saulo e diz: irmão Saulo, irmão. Aquele que tinha cheiro de morte agora é chamado de irmão. O Evangelho não cancela a justiça, mas ela é temperada com a unção do Cordeiro. Ananias poderia ter dito: assim como você me perseguiu, mas não. Ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, escamas caem dos olhos de Saulo. Ele vê de novo. E não apenas com os olhos da carne, agora ele enxerga a verdade. Ele se levanta, é batizado, toma alimento e recobra as forças. A partir daquele momento, a história do mundo mudou. O maior perseguidor tornou-se o maior apóstolo dos gentios. 13 cartas do Novo Testamento saíram da pena desse homem. Tudo porque um discípulo chamado Ananias obedeceu. Amados, quero entregar 3 verdades para você levar deste culto. Primeira, Deus ainda usa pessoas comuns para fazer histórias extraordinárias. Você não precisa ser superpastor, cantor famoso, nem ter milhões de seguidores. Você precisa de um coração que diz: eis-me aqui, e de pernas que vão para a rua direita, mesmo quando há medo.
Ananias foi instrumento de cura, libertação e chamado apostólico, o que Deus pode fazer através da sua obediência simples. Segunda, a graça de Deus é mais profunda que o seu passado. Se Deus pôde transformar Saulo, o terror da igreja, em Paulo, o apóstolo do amor, Ele pode transformar o seu filho desviado, o seu casamento falido, a sua saúde abalada. Não escreva ninguém como perda. Saulo estava cego e desorientado, mas Deus já o chamava de vaso escolhido. Não julgue pela aparência. Obedeça e unja aquilo que parecia maldito. Terceira, a cura vem acompanhada do Espírito Santo. Quando Ananias impôs as mãos, Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito. Irmãos, não podemos separar o poder de Deus da presença de Deus. Não buscamos apenas milagres, buscamos o milagreiro. Não queremos apenas curas, queremos o curador que nos enche do fogo do céu. Saulo levantou-se para uma nova vida, cheio do Espírito Santo, e imediatamente passou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. A verdadeira cura sempre produz testemunho. Hoje, talvez haja aqui alguém que está cego. Não cego dos olhos, mas cego do entendimento. Alguém que caiu do cavalo do orgulho, do legalismo, da religiosidade e agora está tateando no escuro, sem direção. O Senhor não te deixou caído à toa. Ele já preparou o seu Ananias. Pode ser o irmão ao seu lado, pode ser a palavra que está saindo agora deste púlpito. As escamas precisam cair. Abra o seu coração. E para aqueles que estão como Ananias, Deus está te chamando para um ministério de risco. Ele quer enviar você para a casa de Judas, para impor as mãos sobre alguém que você considera inimigo, para declarar irmão a quem te feriu. Não tenha medo. A unção que você carrega é maior que a história de pecado que você vê. Vá, impõe as mãos. O Espírito Santo fará o resto. Que o Senhor nos faça uma igreja de Ananias, gente simples, de boa fama, que ouve a voz de Deus e obedece, ainda que o coração trema. E que a mesma unção que caiu sobre Saulo de Tarso caia hoje sobre esta pessoa que está recebendo esta mensagem. Que escamas caiam dos seus olhos. Que você veja a glória de Deus. E que, cheio do Espírito Santo, se levante para anunciar o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus queridos, nesta hora tão preciosa, eu quero fazer um convite a vocês. Vamos orar ao Senhor Todo-Poderoso. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor que falou do meio da luz que cega e transforma, nós nos prostramos diante da Tua presença. Rendemos os nossos corações como Ananias rendeu o seu. Com ouvidos abertos e alma disposta, clamamos. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes estarmos atolados no barulho do mundo, com os olhos fixos nos cavalos do orgulho e nas cartas da perseguição, sem perceber que a Tua voz ainda ressoa na rua direita. Hoje, arranca de nós toda surdez espiritual. Ajuda-nos a parar de fugir e a dizer, como o discípulo, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Ó Deus, que viste Saulo caído e cego, prostrado no pó do seu próprio engano, nós intercedemos por todo aquele que, neste momento, já está tateando nas trevas. Aquele que caiu do cavalo do legalismo, da religiosidade vazia, do farisaísmo que prende e condena. Aquele que está cego não por falta de luz, mas por causa das escamas do ódio, do medo, do pecado escondido. Senhor, envia agora o Teu Ananias. Envia um irmão, uma palavra, uma unção que toque os olhos feridos e diga, irmão, recupera a visão. E para aqueles que Tu estás chamando a serem Ananias, pessoas simples, de boa fama, que tremem diante do risco mas obedecem, derrama ousadia sobrenatural. Quebra o medo de impor as mãos sobre quem parece inimigo. Quebra o receio de chamar de irmão aquele que ainda cheira a perseguição. Dá-nos a graça de ir à casa de Judas, mesmo quando o coração aperta, e declarar cura onde há cegueira e perdão onde há ferida. Nós declaramos, neste momento, que as escamas estão caindo. Sobre esta congregação virtual e presencial, sobre esta casa, sobre cada família que nos ouve, cai agora a unção que caiu sobre Saulo de Tarso.
Abre os olhos espirituais, liberta do escuro do entendimento e enche-nos do Espírito Santo, não apenas para que vejamos, mas para que nos levantemos e preguemos, como Paulo pregou, que Jesus é o Filho de Deus. Para os que estão prostrados, cansados, sem forças nem para comer e beber, ordenamos: receba alimento da palavra, recobre as forças. O mesmo Deus que transformou o perseguidor em apóstolo está transformando a sua história agora. Pai, que esta oração não seja apenas palavras, mas um encontro real com o Cordeiro que nos apareceu no caminho, e que, cheios do Espírito Santo, nós nos tornemos testemunhas ousadas da Tua graça, levando o Teu nome aonde o medo nos impedia de ir. Tudo isto pedimos em nome de Jesus, o Leão de Judá, o Cordeiro que morreu e ressuscitou, aquele que é digno de toda honra, glória e poder. Amém. Amados, se essa oração tocou o seu coração e você deseja continuar recebendo doses diárias da Palavra de Deus e orações que quebram cadeias e trazem unção, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho das notificações. Porque todos os dias, sem falta, postamos vídeos com uma dose do céu para a sua vida. Não fique de fora dessa comunhão. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda chama Ananias e ainda cura Saulos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém.